Já vai fechar. Boa noite. Estamos aqui do Grupo Espírita Recomeço. Agora no nosso novo endereço, vocês sabem, aqui na Rua Bahia, 245, no Jordanópolis. Aqui todo mundo ansiosamente aguardando autorização aí por conta das autoridades em liberarem as atividades presenciais, tá? Então, assim que nós tivermos informação concreta, vamos comunicar a vocês para a data de início dos trabalhos presenciais, tá? Dentro dos protocolos aí de segurança, como vocês bem sabem. A previsão é que na próxima segunda-feira nós possamos já receber vocês. Então, nós vamos estar avisando aí na nossa página no Face, ok? Vão acompanhando ansiosamente aí, que nós também aqui na maior expectativa para poder ver a carinha de vocês aqui presencialmente, curtindo a nossa nova casa, tá bom? Então, provavelmente na próxima semana aí, se tudo correr bem, tá? No final desse mês, dia 29, nós vamos ter a nossa delivery, né? Então, vocês vão acompanhando aí, já quem quiser ir fazendo o pedido, a reserva, só entrar em contato conosco na nossa página, no Face, tá bom? E fazer as reservas, como vocês bem sabem, isso tudo é em prol da nossa atividade aqui, para a nossa manutenção, que é muito necessária, né? Nós somos uma casa sem fins lucrativos, né? Uma casa de caridade, para prestar aqui todo o serviço assistencial dentro das nossas possibilidades, então nós contamos muito aí com a colaboração de vocês, né? Tem o nosso endereço lá no Face também, para quem puder ser um participante ativo aí, fazer as doações, né? Para que a gente possa estar mantendo a nossa casa aqui em ordem, com as portas abertas aqui para todos aqueles que precisam muito dessa nossa atividade, né? A gente conta muito com essa colaboração de vocês. Deixando o ambiente preparado aí, como eu sempre digo, né? Que a espiritualidade amiga já está aqui nos assistindo, nos trazendo os bons fluidos para que a gente possa ter uma boa palestra, que é o maior tratamento que nós temos para o nosso lado espiritual, vocês sabem bem disso. Hoje nossa amiga Viviane vai falar da indulgência, acho que é o capítulo 10, né, Vivi? Então, capítulo 10, para vocês que quiserem nos acompanhar, tá? Vai estar aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então, deixando o ambiente tranquilo, se puder deixar aquela meia luz, a água, que é sempre importante para que a espiritualidade amiga possa pôr os bons fluidos aí para aquilo que for necessário para o nosso corpo e nosso espírito, tá? Paz. Se acreditas no bem e buscas praticá-lo, se não guardas rancor contra ninguém, se amas o próximo sem nada exigir, se anseias corrigir os teus próprios defeitos, se procuras trilhar nas pegadas do Cristo, é provável que sofras. No entanto, a paz será sempre contigo. Nosso sempre sábio irmão José. Então, nos concentrando para que possamos ter uma boa palestra, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso irmão Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos que somos, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa palestra para nós. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar sobre a indulgência, né? Como o Ivaí falou, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que está no capítulo 10, que é aquele capítulo que fala bastante sobre o perdão. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Isso, só um pouquinho. Aí, tá bom, obrigada. Então, assim, né?
esse capítulo, ele chama bem-aventurados os que são misericordiosos. Então ele fala tanto da misericórdia quanto do perdão. E a indulgência está no meio desse capítulo. Então o que é indulgência, né? Estava até preparando a palestra e a minha filha achando que indulgência era uma coisa ruim, né? Porque assim, a gente fala indulgência, é difícil quem sabe o que é, né? Mas não, a indulgência é uma qualidade, né? É uma virtude. Então assim, indulgente é aquela pessoa que ela tem uma facilidade em perdoar, ela não julga e muito menos humilha as pessoas. Então assim, ela está sempre focada nas virtudes do próximo e não nas imperfeições. Igual a gente, né? A gente nunca olha, né, os defeitos das pessoas, né? É o que mais a gente faz, né? Infelizmente a gente tem uma tendência a olhar primeiro as coisas ruins, não só das pessoas, mas das situações também, para depois a gente olhar o lado bom, né? Então a indulgência é exatamente ao contrário, é a gente não julgar, uma coisa também que é um grande desafio para todos nós, é a gente não humilhar e a gente perdoar, né? Um exemplo assim muito bonito que tem na Bíblia é a passagem da mulher adúltera. Então estava Jesus numa manhã com um grupo de pessoas, quando os fariseus trouxeram uma mulher adúltera para ele, né? E aí, na verdade, eles queriam mesmo era tentar Jesus também naquele momento. E aí eles falam assim, naquela época a mulher adúltera ela era apedrejada em praça pública, né? E aí eles perguntam para Jesus, olha, tá aqui a mulher adúltera, né? E segundo as leis de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O que diz o Senhor? O que você vai fazer? E aí diz que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, né? Tem até, numa das palestras que eu vi, diz que num livro, Emmanuel diz que ele estava escrevendo nesse momento a palavra hipócrita. Isso não está na Bíblia, mas Emmanuel disse que ele estava escrevendo na terra, né? Ouvindo a pergunta e escrevendo na terra a palavra hipócrita. E aí ele levanta a cabeça, né? Se endireita o corpo e fala, né? Aquela frase tão conhecida por nós, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E ele abaixa a cabeça novamente. E aí as pessoas que estão ali naquele grupo começam um a um sair, ir embora, né? E começam a sair primeiro as pessoas mais velhas, que são as pessoas que têm, né? Que tinham mais errado, que tinham mais imperfeição. E aí quando Jesus levanta a cabeça, só está ele e a mulher lá naquele local. Então assim, é um grande exemplo de indulgência, né, com aquela mulher, porque assim, Jesus poderia naquele momento, e a indulgência também, não só com a mulher, mas com aquele grupo de pessoas que estavam ali. Porque Jesus poderia naquele momento ter dito assim, quem são vocês, né, para falar dela, né, vocês são perfeitos, né? Ele poderia, sabendo ele de todas as coisas, ter elencado, ter feito uma lista com o defeito de cada uma daquelas pessoas que estavam lá e falado, ela é adúltera, você é isso, você é aquilo outro. Mas não, né? Jesus foi indulgente também com aquelas pessoas, porque ele convida aquelas pessoas a uma reflexão. Olha aí dentro de você, né? Olha aí dentro e vê se você nunca pecou. Depois você vai lá falar dos outros, mas ele faz isso através de uma pergunta, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Essa pergunta que Jesus faz é um convite para o autodescobrimento, não só deles, como nós, até hoje, que lemos essa frase quando lemos os trechos bíblicos. É a hora que a gente olha para a gente e a gente toma conta, né? Toma consciência da quantidade de imperfeições que nós ainda temos. Deixa eu ver aqui. Então, assim,
Nesse capítulo do Evangelho, tem aquela passagem do argueiro na trave, o argueiro e a trave no olho, né? Isso. Então, assim, né? Ele fala assim, como que pode você olhar o argueiro no olho do seu próximo enquanto você tem uma trave no seu? É aquela tendência que nós temos de olhar o outro e depois olharmos para nós, né? Como diria meu pai, é aquele macaco que senta em cima do rabo e fica lá apontando o rabo dos outros. Mas quando é assim, né? E por que tudo isso acontece? Por que a gente tem essa tendência? Eu queria que vocês me acompanhassem aí nesse raciocínio, né? Como já foi dito em várias palestras aqui, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, que é ainda um planeta de expiação e provas, né? Então, assim, na escala evolutiva dos mundos, a Terra está mais para baixo do que para cima, né? Nós estamos sim num processo de evolução, mas nós estamos mais para baixo do que para cima. E se nós, todos nós aqui, estamos nessa encarnação, nesse planeta Terra, quer dizer também que nós estamos mais para baixo do que para cima, né? Não é por acaso que nós estamos aqui. Nós ainda temos, ó, muita coisa para fazer, muito chão para andar, né? Nós somos ainda muito imperfeitos, mas a gente tem aí o véu do orgulho que muitas vezes nos deixam, não nos deixam entender e ver os nossos defeitos. Então, assim, se estamos todos nós nesse mesmo barco que é o planeta Terra, se estamos todos nós aqui com o mesmo objetivo, qual é? Evoluir, crescer espiritualmente, por que a gente ainda fica apontando o dedo, né, no outro? Por que a gente ainda acha mais fácil olhar para os defeitos do outro e esconder os nossos? Então chegou uma hora, nesse momento, né, a indulgência fala disso. Olha para você primeiro, olha os seus defeitos, seja duro com você e indulgente com o próximo, né? E a gente faz o contrário, a gente é duro com o próximo e pra gente a gente ameniza. Não, mas eu sou bonzinho, não, mas eu sou isso, não, mas eu faço caridade, eu não mato ninguém, né? Eu sou amigo do fulano. E aí pro outro, a gente muitas vezes chega a ser até cruel, né? Então, lá no capítulo do Evangelho diz, seja indulgente com o próximo e seja severo, seja duro com você mesmo. Na psicologia analítica, né, eles falam assim, aí a Malu aqui, minha amiga psicóloga, me corrige, né, porque eu fui na literatura lá, né, ele diz assim, né, que a gente tem conscientemente uma pequena parte, vou refazer a frase, a gente só conhece uma pequena parte do nosso consciente, né? Essa parte ela é tão pequena que a gente pode comparar essa parte a uma rolha num oceano. Então, assim, imagina que o oceano é o nosso inconsciente, aquilo que a gente não acessa toda hora. Às vezes a gente acessa num sonho, né? Tem algumas vezes que a gente pode acessar até ao longo do dia, mas às vezes sem perceber. Então, assim, o nosso inconsciente é um mar, é um oceano. E a parte que a gente conhece é uma rolha. Ou seja, a gente não conhece quase nada, né? Então, assim, por mais que a gente tente, e esse é um dever nosso, né, trabalhar no nosso autoconhecimento, no autodescobrimento, a gente ainda conhece muito pouco do que realmente nós somos. Então, se eu pedisse para vocês fazerem uma lista aqui hoje das suas imperfeições, né? Egoísmo, vamos lá, vamos jogar as coisas que não são muito legais. Egoísmo, inveja, a vaidade, a raiva, os ciúmes, né? Que tamanho seria essa lista, né? Então, assim, o que a gente tem que ter na mente hoje? Essa lista, ela é muito maior do que a gente pensa que ela é, né? Do que a gente, infelizmente, a gente já acessou. Então, assim, se a gente tem pelo menos isso, né, consciência disso, olha, eu sei que eu tenho uma listinha aqui de defeitos e lá tá, e tem um monte de coisas que eu ainda não sei, que pode ser que um dia eu ainda venha descobrir. Como que eu posso
olhar para o meu próximo e dizer, nossa, mas por que ele fez isso? Nossa, mas você viu aquele cara? Olha o que ele fez. Como que eu posso julgar alguém se eu sei que eu sou um espírito imperfeito, trabalhando dia após dia para me melhorar? Então, assim, a indulgência é isso, é a gente saber o quão pequeno nós somos, né? O quão pequeno, e compreender o próximo. Peraí. Eu fui pulando aqui as coisas, né? Então, assim, quando eu tenho pelo menos consciência dessa minha imperfeição, eu passo a ser indulgente com o próximo, né? Eu passo a ser mais tolerante. Então, imagine que hoje, se a gente tivesse pessoas mais tolerantes, bastasse isso, o quanto a gente já não teria de alegrias, de menos violência, de menos problemas entre as pessoas. Se a gente pudesse, pelo menos, ter essa tolerância com o nosso próprio, com os erros e com os defeitos do nosso próximo. Tem uma história, né, muito bonita de São Francisco de Assis, né? Então, assim, para quem conhece um pouco a história dele, ele era de uma família de comerciantes até abastada, né? E ele larga tudo e vai viver na miséria, na pobreza, e vai viver na divulgação do Evangelho de Jesus, né? E aí ele começa isso sozinho e de repente, quando ele vê, tem pessoas seguindo ele, né? Largando tudo para segui-lo em busca de um sentido na vida. Então tem uma história que fala da humildade, né? E do quão ele era consciente dessa pequenez. Então conta-se que um dia um frei que era discípulo dele, chamado Maceu, chegou até ele, né? E perguntou assim... Peraí que eu vou achar aqui. Perguntou a ele: por que você? Por que o mundo inteiro segue? Por que todos desejam te ver e te seguir? Por que então o mundo inteiro corre atrás de ti? Quando São Francisco ouviu isso, né, ele voltou seu rosto para o céu e foi buscar Deus mesmo, né, porque ele ficou confuso com aquela pergunta. E aí ele ajoelhou-se, louvou a Deus e disse para o amigo dele: queres saber por que eu? Porque o mundo inteiro corre atrás de mim? Isso me foi dado por Deus, cujos olhos reconhecem em toda parte os bons e os maus, e entre todos os pecadores, os seus olhos sagrados não encontraram ninguém pior, menor e mais pobre do que eu. Para completar sua obra milagrosa, Deus não encontrou criatura mais fraca sobre a terra. Por isso escolheu a mim, a fim de envergonhar a magnificência e a sabedoria do mundo, para que reconheçam que todo o poder e toda a bondade emanam apenas dele, e não da criatura, e para que ninguém se gabe e queira ser maior. Que tamanho que a gente se sente, né? A formiguinha, né? Se São Francisco se coloca numa posição tão pequena, né? Onde estamos nós? Né? Onde estamos nós? Né? Então, assim, ele mostra toda a sua humildade perante aquela obra que naquele momento ele estava construindo e talvez nem tivesse dimensão do que seria, né? Até hoje ele nos inspira. Mas era uma consciência da sua pequenez que, assim, a gente está, infelizmente, muito longe, né? Porque a gente ainda é vaidoso, a gente ainda é orgulhoso, a gente ainda se acha mesmo, né? Às vezes, por uma coisinha de nada, a gente se acha, né? E a gente aqui,
se perde muitas vezes, né, com os nossos problemas tão pequenos, aqueles problemas que na maioria das vezes foram provocados por nós mesmos. E a gente às vezes faz um drama, né, por falta de consciência mesmo, né? Então, assim, o que é importante, né, a gente gravar desses ensinamentos do Evangelho de hoje? É que, assim, o primeiro passo para a gente aprender a ser indulgente é a gente se conhecer melhor. Porque quando eu tenho consciência do quão imperfeito eu sou, eu aceito meu irmão, meu próximo, do jeito que ele é, com as suas imperfeições também. Eu não me sinto no direito de cobrar nada, de fazer julgamentos, se eu sou cheia de defeitos, né? Como que eu vou falar, né, do meu vizinho, que ele é violento, né? Se eu sei que eu sou super orgulhosa, que eu sou ciumenta, cada um com seus defeitos. E tem uma coisa também, né? As encarnações, elas nos dão a oportunidade de viver várias situações. Então, às vezes, nós estamos aqui nesse momento e não estamos sendo provados por alguma coisa. Então, por exemplo, vamos falar da vaidade. Nasci uma pessoa comum, não sou vaidosa, né? E tudo bem. Então, não tive contato com aquilo, mas eu não posso dizer que eu não sou vaidosa, né? Eu poderia dizer que eu não sou vaidosa se um dia eu entrasse numa encarnação maravilhosa, né, perfeita, e mesmo assim, né, conseguisse passar por ela de uma forma simples. Então, às vezes, a gente não erra aqui nesse momento porque a gente não foi exposto àquela situação. Como eu posso falar que eu não sou corrupta se eu não... Dentro das minhas vivências até hoje, eu posso dizer que eu não sou corrupta. Eu posso dizer. Mas eu posso dizer que eu nunca serei? Eu acho que não. Mas eu já estive, né, já fui vereadora, já estive lá no meio político. Outro dia eu vi uma conversa, uma história, né, que um homem super, né, digno, né, super honesto, uma pessoa abastada, empresário, resolveu entrar na política e ele era super honesto e ele dizia que jamais, né, receberia propina, que jamais seria corrupto. E aí ele conseguiu por um tempo, até que um dia chegou uma pessoa e ofereceu para ele uma jogada lá onde ele ganharia um dinheiro. Ele falou: não quero, não, eu não aceito, eu não quero, eu não vou entrar nisso. Aí ele falou assim: mas agora você já conhece o trambique. Daí você sabe, né? Você pode precisar de um hospital, você tem uma filha, ela pode sofrer um acidente, né? Já pensou se ela for atropelada em qualquer dia? E aí a pessoa ameaça ele, né? E ameaça ele da pior forma. Olha, se você não entrar, sua filha, né, pode acontecer uma coisa, né? Ela pode morrer. E aí ele aceitou, né? Então, assim, a pessoa foi ali exposta, né? E não teve, talvez tivesse alguma saída, talvez, mas ele não encontrou, né? Então, assim, é fácil a gente dizer: não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, desde que eu não fui posta à prova, né? Então, é fácil eu falar do meu vizinho, do meu amigo, se eu não estou usando o sapato dele, se eu não sei as dores dele, se eu não sei quais são os medos, as angústias, as necessidades dele. Então, a gente, é fácil falar quando a gente não viveu. Agora, né, vive, né, aí depois você pode até opinar, mas isso ainda não é problema seu, né? Cuida da sua vida, que a gente consiga, né, cuidar da nossa vida. Nossa, se cada um cuidasse da sua, já... Né, se a gente estivesse focado só na gente, em melhorar as nossas imperfeições, meu Deus, a gente já teria caminhado muito, muito mesmo, como sociedade mesmo, como cidadãos. Então, vamos lá. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que ele fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Então, assim, eu já tinha dito lá atrás que a indulgência também, o indulgente também perdoa, pelo menos tenta perdoar com mais facilidade. E aí Jesus diz que a verdadeira caridade é você ser benevolente, indulgente e você perdoar. Então, assim, o perdão, ele faz parte da indulgência. É fácil perdoar? Não, né? Quando ainda é uma falta assim, pequenininha, a gente ainda perdoa, né? Então, assim, o perdão, ele é um processo, né? Com começo, meio e fim. E a gente, como ser humano, espíritos em desenvolvimento, nós temos que nos empenhar em desenvolver essa capacidade do perdão. E ela é treinável, né? A gente consegue exercitar, a gente consegue treinar. Eu assisti uma palestra esses dias do Alberto Almeida, que ele fala muito sobre o perdão. E ele falava assim que um dia nós vamos ser convidados a fazer um perdão olímpico. O que é um perdão olímpico? É um perdão grande, daqueles, né, pesadão, né? Ou uma falta muito grande, ou de alguém muito próximo, mas vai ser aquele perdão que vai precisar de um esforço muito grande nosso para fazer. E aí ele fala assim, que a gente precisa então estar pronto para esse momento, e que a gente tem que aprender a perdoar as pequenas coisas. Então que a gente exercite isso no nosso dia a dia, com as pequenas coisas, e que a gente pode começar num terreno neutro. O que é um terreno neutro? É começar com pessoas que não estão no nosso ciclo de amizades ou no nosso ciclo familiar. Então é o cara que te deu um empurrão na rua, alguém que pisou no seu pé, aquele que furou a fila, a cortada de trânsito que te deram, né? Aquele amigo que deu uma resposta meio atravessada para você. Assim, coisas assim mais leves, mas que a gente pratique, né? Porque assim, conforme a gente vai praticando, a gente vai criando a musculatura do perdão, para a gente estar pronto para os grandes perdões, né? Para as grandes coisas que vão acontecer, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Como eu falei, somos todos imperfeitos, uma hora a gente magoa alguém, a outra hora alguém magoa a gente, né? E a gente tem que estar ali pronto para praticar esse perdão. E ele fala assim, que a gente não pode desistir desse processo, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de exercitar antes, e aí já vem uma cacetada na cabeça da gente, né? Uma coisa mais séria. Então assim, esses acontecimentos maiores, a gente até pode demorar um pouquinho mais, né, para perdoar. É muito difícil a gente perdoar de um dia para o outro, a menos que seja uma coisa simples. Então o que a gente faz? A gente deixa aquele perdão mais difícil, e vai exercitando com o menor. Porque tem algumas coisas que demoram anos para a gente perdoar, né? E tem outras que às vezes até séculos, né? Encarnações, né? Precisa de 1, 2, 3 encarnações para eu conseguir perdoar. E o perdão mais difícil é aquele que vem de pessoas que são próximas a nós. Porque a gente fala assim, não é possível, né? Nossa, justo ele fez aquilo comigo. Nossa, eu tinha tanta consideração. É o pai, é o filho, é o irmão, né? São aquelas pessoas que a gente ama muito e que aí, né, vem aquela decepção e o sentimento fica muito mais difícil de controlar. Vamos lá, tá acabando, minha gente. E para terminar, né, lá no Evangelho, ele começa esse capítulo dizendo que a indulgência é um sentimento doce e fraterno. Isso é outra coisa que está faltando, né, no nosso dia a dia, né, a gentileza, né, a cortesia, a gentileza mesmo, né, essa doçura que eles falam aqui no Evangelho. Certamente o mundo seria muito melhor, muito mais fácil de conviver se todos nós fôssemos mais gentis com as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia, principalmente dentro de casa, que é onde às vezes a gente mais tropeça, né? Eu ganhei um livro, deixa eu ver, eu trouxe para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó.
Jesus no Lar, ganhei da minha irmã. É um livro que foi psicografado por Chico, né? E ele é ele foi enviado pelo espírito Neio Lúcio. Então são várias historinhas contadas por Jesus lá, né, na época que ele esteve encarnado. Aqui diz aqui no final que foi o primeiro evangelho no lar, porque eles se encontravam na casa de Simão Pedro periodicamente e Jesus passava lá os seus ensinamentos, né? É um livro bem legalzinho para a gente ter para ler durante o Evangelho no Lar, porque as histórias são curtas. Tem um capítulo que chama assim, Exaltação da Cortesia, né? Então assim, os apóstolos estavam ali um pouco indignados porque Jesus tinha prometido a terra para os mansos e pacíficos. E eles entendiam que para divulgar o Evangelho precisava de gente valente, gente, né, que não dava para ser manso, ainda mais naquele momento, porque, né, eles eram perseguidos, então tinha que ser gente que fosse para cima e não quietinho ali, pacífico. Aí eles perguntam, mas Jesus, como assim para os mansos e pacíficos? Não faz sentido, né? Aí Jesus responde assim para eles: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzem. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Bonito, né? Então é isso, minha gente. Desejo do fundo do meu coração que todos nós, que a gente aprenda, né, a ser indulgente. Não é uma tarefa fácil, não, é um treino também, mas que a gente se policie, que a gente olhe com o outro com compaixão, né, com misericórdia, e que a gente olhe para a gente também, porque a gente, muitas vezes, a gente não consegue nem perdoar nós mesmos. Então, assim, que a gente trate os nossos males, que a gente trate as nossas culpas, que a gente se perdoe e que a gente olhe para o nosso próximo como um ser muitas vezes melhor que nós e não pior que nós, né? É isso que a gente precisa ter consciência, de somos espíritos imperfeitos. E para encerrar, eu disse que ia encerrar, tem uma oração do perdão de Chico Xavier, que ela é bem curtinha, vou ler para vocês, tá? Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a orientação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja. Muito obrigada, viu?
Olá, muito boa noite a todos. É sempre nesse início, nesse recomeço, é sempre gostoso a gente comentar das mudanças, de onde nós estávamos, uma casa maravilhosa e esta, né, um pouquinho maior para outras acomodações, mas que tem também uma grandeza maior, que é o nosso amor, a nossa dedicação. E eu queria, de tudo aquilo que a Vivi, ela demorou para chegar, né? Mas quando chegou, já foi extrapolando, já, né, Vivi? Você... Muito boa palestra. E a gente, quando está ouvindo uma palestra, né, a gente acaba pensando, meditando sobre aquilo que está sendo dito. E uma coisa que para mim marcou bastante da indulgência foi a questão da gente se colocar no lugar do outro. Então, se põe no lugar de alguém, você fica no lugar daquela pessoa. A partir desse momento, eu acho que a gente vai gostar um pouquinho mais daquela pessoa. Dentre várias, né, a indulgência engloba muitas qualidades de um ser humano. Mas assim, para que eu possa ter um choque rápido, sabe, Viviane? Aquele choque de se coloca no lugar daquele que você está criticando. Veja lá, né, como é que é o negócio. É a melhor, para mim, no meu caso, de eu tentar acompanhar um pouquinho essa palavra tão assim, né? Ela é abrangente, né? Ela é forte. Mas vamos lá. A Vivi comentou um outro assunto que nessas da gente muda daqui, vai para lá, vem para cá. Sabe o que nós estamos esquecendo? Do Evangelho no Lar, de fortalecer o Evangelho no Lar. E você lembrou através do livro, onde nós precisamos manter e ter essa disciplina de realizarmos o Evangelho no Lar uma vez por semana. Toda, né, no mesmo horário, no mesmo dia, junto com a família. Não importa se você esteja lá sozinho, não importa. Ou com uma ou duas pessoas, faça o Evangelho em voz alta, leia o Evangelho, põe um copinho de água. Nós já, em outras palestras, já tivemos a oportunidade até de falar sobre a metodologia do Evangelho no Lar. Vamos ter aqui, temos no nosso Facebook, também tem ali todo o procedimento. Mas é bom lembrar, porque a gente sempre esquece que quando a gente está na casa espírita, está indo tudo bem. Aí a gente vai para casa e aí? Tem que ter uma continuidade. E o nosso lar é uma continuidade da nossa paz. A gente tem que levar para a nossa casa aquilo que a gente conquistou aqui na casa. E lá, com o Evangelho, mantendo a luz, a gente consegue o equilíbrio, que é importante para todos nós. E muitos de nós falam assim, eu não fiz, sabe por quê? Porque eu não estava bem. Eu não fiz porque eu estava ali num momento difícil. Poxa, é aí que a gente tem que insistir em fazer, tá certo? Mas eu não vou me estender aqui no Evangelho lá, senão vira a palestra. E a gente tem hoje um bom caminho para se dedicar, para vibrar por aqueles que, como foi dito, ainda não estamos abertos a todos, mas que esta palavra, que esse carinho todo que a gente vem conduzindo, possa chegar na casa de todos vocês, nas nossas casas, naquelas pessoas que nós temos em mente, que estão ali precisando de uma corrente, de um momento bom, para a gente vibrar por elas. Então eu vos convido nesse instante para que nós possamos nos acalmar, relaxar o nosso corpo físico. Eu vou até pedir para a gente acompanhar. Dá para apagar a luz ali, por gentileza? Não apaga. Eu esqueço, a modernidade. Eu esqueço da modernidade que a gente tem acesso aqui. Então, da mesma forma para os médios que estão aqui na nossa casa, que eles possam acompanhar, e vocês aí de casa, se quiserem ter uma meia luz, também é muito bom para a gente ter um equilíbrio, para a gente realmente conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os nossos mentores. E assim, em primeiro lugar,
um agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso de estar podendo pensar em alguém, dividir, energizar bons sentimentos para aqueles que ainda buscam a fé, que buscam o equilíbrio, que buscam a cura. Então, em seu nome, Jesus, nós celebramos esta vibração com muito carinho, formando esta corrente maravilhosa de energia que pulsa de acordo com os batimentos dos nossos corações. Como se estivéssemos todos nós de mãos dadas, nós vamos vibrar por aqueles que se encontram em hospitais, principalmente nas UTIs, que estão ali lutando pela vida aqui na Terra, que possamos vibrar por eles, para que eles alcancem, que eles possam despertar, que possam reagir à doença. E sabemos que através das boas energias também isso é possível. Vibrarmos pelos profissionais, pelos médicos, enfermeiros que lá se encontram, se dedicando de todos os meios para manter aquelas criaturas vivas, sadias, e que eles possam receber também da nossa parte este apoio, esta vibração, para que a mão deles sejam guiadas por esta, vamos dizer, por Deus. Vibramos também por todos aqueles que se encontram, aqueles senhorzinhos que já se encontram ali nos asilos, que já talvez já esqueceram da realidade, estão vivendo um outro momento, ou aqueles que estão também conscientes do presente, que possamos levar até eles, através das nossas vibrações, o aconchego, levar até eles a paciência, o perdão que foi colocado, porque são nesses momentos quando refletimos daquilo que realizamos durante toda a nossa vida e vamos buscar aquelas criaturas que talvez esquecemos de pedir perdão, que não tivemos um diálogo amoroso, que fomos orgulhosos e não deixar que a nossa intimidade, o nosso querer pudesse apaziguar o nosso coração. Vamos vibrar por aqueles que se encontram, aqueles pequenininhos que às vezes nem sequer conheceram os pais ou foram abandonados da mesma forma, criaturas indefesas que estão lá em busca de uma família ou buscando alguma referência para o seu amanhã. Que estas vibrações possam levar até estes pequeninos esperança de um amanhecer melhor, esperança de ter uma família, de ter um aconchego, um lar, ou que eles possam ser guerreiros e sobreviver e alcançar a vitória no mundo ainda que nós dependemos muito de uns e dos outros. Vibremos por aqueles que, por um certo motivo, cometeram algum equívoco, encontram-se hoje nos presídios, nas cadeias, que eles possam ser acometidos por esta nossa vibração, que se arrependam daquilo que fizeram, e que a nossa paz, esse momento que nós estamos vibrando por eles possam analisar tudo aquilo que fizeram e, quem sabe, ter ainda um espaço entre nós de perdão e de recomeço. Vibremos por aqueles que não puderam estar presentes hoje aqui conosco, nossos familiares, nossos amigos, que nós possamos levar até eles esse aconchego gostoso, muita paz, por um filho que está distante, uma filha, um parente que está ali necessitando da nossa ação de vibrar, de orar por eles. Que possamos vibrar pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, para que tudo se acalme, que aquele bairro possa ser um bairro tranquilo, de paz, de luz e de proteção.
vibremos pela nossa cidade, vibremos pelo nosso país, vibremos pelo nosso planeta. E assim, alcançarmos com muito amor todas essas criaturas que aqui vivem encarnadas, e vibramos também por aqueles que já desencarnaram, por aqueles que já deixaram aqui o planeta e que estão ainda iniciando um novo recomeço, iniciando uma nova oportunidade na espiritualidade. Que o discernimento, que o esclarecimento possa chegar a estas criaturas através das nossas preces, através desta vibração que fazemos, como se lá pudéssemos encaminhar um buquê de flores, algo que pudesse agradar mentalmente a todos aqueles irmãos que já partiram. Gostaria que hoje, em particular, de fazer uma dedicação especial a um amigo muito especial, Radel, que desencarnou a semana passada, um jovem de 50 e poucos anos, deixando ali, né? Mas que ele possa encontrar o seu caminho, que a sua família possa se reerguer e conseguir alcançar os objetivos dos quais foram um dia colocados para eles. Que o entendimento que haveria a necessidade desse encarne prematuro e que eles deveriam buscar a união familiar mesmo sem o pai. Vibremos nesse instante por esses irmãos que estão ali desencarnados. E assim, ainda dentro deste sentimento de paz, esse sentimento caloroso que nos encontramos nesse instante, nós vamos vibrar por nós mesmos, nós vamos fazer uma autocura, nós vamos vibrar pela nossa saúde, pelo nosso despertar, pedindo proteção para que possamos alcançar, trabalhar, que possamos ter um bom emprego, que possamos ter saúde. E assim, como um passe coletivo, que é o que nós vamos realizar nesse instante, com os nossos irmãos que estão aqui presentes, esses médiuns que se colocam à disposição nesse instante, juntamente com os mentores de cada um, e que este passe possa chegar a todos vocês que aí se encontram. E assim, nós, como se tivesse as nossas mãos, a mão de Jesus, vamos colocar assim a mão de Jesus sobre o nosso coronário. Vamos imaginar a sua figura linda, resplandecente, sobre as nossas cabeças, o nosso coronário, com as suas duas mãos espalmadas, fazendo a higienização, a recuperação dos nossos centros de força, higienizando, pulverizando cada um desses centros, o nosso coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, sentindo uma energia maravilhosa correr de cima para baixo, envolvendo os nossos braços, as nossas pernas, uma corrente vibratória energética de muita força, que alivia as nossas dores, que pulveriza o nosso bem-estar, que nos traz a paz, a tranquilidade, a cura para todos nós. E um sentimento agradável se faz presente nesse instante, que é um sentimento de tranquilidade, de conforto espiritual, que nos traz o equilíbrio. E assim, mais uma vez, agradecendo a Jesus, aos nossos mentores, a todos os anjos de guarda que estão com cada um de vocês nesse instante, que possamos vibrar, que possamos celebrar mais esta oportunidade, da oportunidade bendita que tivemos desta oração, deste momento celestial, que eu posso até chamar, que nos alcançou e que nos fez ser indivíduos melhores, saudáveis e fortalecidos. Que assim seja. Vou acender as luzes automaticamente, relaxando bem, espreguiçando, voltando cada um de nós, né, para
para o nosso eu, e que tudo isso que foi dito, todas essas palavras, essa condução de pensamentos, que realmente chegue, e chegou, e chegará a todos aqueles que colocamos em nossos corações. E eu desejo a vocês muita paz, eu desejo a vocês equilíbrio, quando precisar realmente, quando a gente está colocando as nossas lives, né? As nossas palestras, que a gente está colocando, pontuando muito, que nós sejamos fortes para enfrentar aquilo que um dia nós escrevemos e concordamos que estaríamos passando neste querido planeta chamado Terra. Lembrando, na próxima quinta-feira, não sei, talvez seja, não, eu vi a Vanice ou eu, estaremos na próxima quinta-feira abrindo para as perguntas e que, confirmando aquilo que o nosso amigo Ivair colocou no começo sobre a abertura da casa, só reforçando, se tudo correr bem, segunda-feira que vem, se os nossos governantes permitirem, estaremos abertos ao público, talvez com restrição, mas com um número reduzido, e talvez, né, a gente vai ter que colocar aqui a metade do público que nós temos aqui na casa que possa comportar, mas nós vamos informar isso através do nosso Facebook, da nossa página, tá? Talvez no sábado, porque a live do prefeito, se não me engano, é na quinta, né? É na quinta ou na sexta, eu não sei. E é quando ele nos dá a informação aqui de São Bernardo do Campo, se vai estar aberto com restrição, eu sei que vai ter número reduzido de pessoas, mas que possamos receber os nossos assistidos, tá certo? Então, eu vou me despedindo. O nosso horário, ele está ainda 8:50. Não esqueçam, das 9 horas, ainda há tempo, quando a gente terminar, daquela corrente que nós fazemos, às 9 horas em ponto, onde a gente celebra uma oração e deseja para aqueles que estão precisando. Aqueles que estão nas nossas mentes, aqueles que um amigo pediu oração, aqueles que foram colocados aqui na nossa página, no nosso zap aqui, no WhatsApp, no nosso grupo, que nós possamos vibrar por todos aqueles. Que assim seja, uma boa noite, esperamos que vocês tenham, né, vibrado conosco, tenham sentido todo este amor que a gente está vibrando aqui da nossa casa. Muita paz, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Que assim seja.